audiolivro A Luz Invisível em Prosa e Verso, um possível e brasileiro universo. Ambiciono que o idioma em que eu te falo possam todas as línguas decliná-lo, possam todos os homens compreendê-lo. Augusto dos Anjos, frase da epígrafe. O idioma. Quando começarmos a receber a verdade de que o poder de ver é simplesmente de quem quer ver, seremos simplesmente o titular de toda a energia, não só a já visível e útil para o hoje em dia, mas também a invisível, a mais poderosa do universo de pura e divina energia. Mas isso só será conquistado quando também pudermos receber uma outra ampla verdade, a mais profunda, a de que somos seres de espiritualidade. Essa terceira coisa que tem a capacidade de dizer que a mente e o corpo existem. Na medida em que toda relação dual necessita de uma terceira coisa superior para avaliar ou testemunhar a própria existência dessa relação dual. Daí que agora vamos buscar aqui uma realidade mais em síntese sobre a mente humana e sua tentativa secular de comunicação consigo mesma através do outro ser de mente também, uma dual relação que precisa também de uma maior consciência para compreendê-las melhor. Um exemplo disso seria bem simples. Imagine duas crianças em conflito de vontades por um brinquedo qualquer. Uma relação em desequilíbrio que necessita então de um adulto, um ser mais consciente, para ver e fazer com que haja mais luz entre eles, mais entendimento. Esse é nosso agora novo entendimento, o de mais compartilhamento de compartimentos. Já temos esse entendimento e o da comunicação também. E a forma que nos comunicamos por milênios nos fez o que somos agora, seres de muito mais entendimento. Só que não. Vamos encarar como uma realidade mais em síntese ainda sobre a linguagem humana e sua condição de idioma. Vamos ver. É possível ir sempre mais fundo e ver o que ainda tem para mais ver de mais uma forma mais simplificada ou generalizada. Prepare-se, leitor Tesla. Ainda que a prosa agora prevaleça, a poesia já está em sua mente, já está sendo sentida por ela mesma a busca de uma coincidência sonora. Que assim seja. Então veja, a consciência humana nem sempre foi assim tão comunicativa quanto hoje se diz que sim. Mas o que ela mais sofreu no seu início foi ter que comunicar algo para fora do crânio embaçado sobre algo nunca antes visto por mais ninguém, mesmo esse estando ao seu lado. Principalmente ao se perceber já tão transcendente, porém ainda sem símbolos para dizer o que vê para outro alguém que também não é transparente. E quanto mais se vê mais eloquente, mais percebe ou sente mais ainda sobre algo diferente de tudo já visto pelo ser, mesmo sendo esse já um ser contente. Se algo nunca foi visto no mundo exterior, do bastidor da consciência já muito imaginativa, então é algo ainda invisível para todos de fora da sua opaca cortina. E o invisível pode ser também o pouco visível, que nos faz e fez a forma de querer ver mais e simbolizar para contra o outro do que muito imagina. Daí se fez crescer na história humana mais e mais a imaginação sobre tentar buscar algum tipo de comunicação. Algo que deve de ter surgido antes mesmo de todo tipo de comunicação por visíveis símbolos já existente na humana imaginação. Esta aflição, portanto, em favor de algum tipo de comunicação, surgiu antes de qualquer símbolo colocado na pedra, no papel, gesticulado ou resmungado pela boca da primeira humana articulação. Que aflição! Nem sempre também o ser humano conseguiu descrever em símbolos gesticulados, falados ou escritos algo pensado sobre algo concreto, palpável, ou pelo menos já visível no mundo exterior, a sua mente abstrata de olhar discreto pelos dois olhos perecíveis. Esses foram, portanto, os primeiros aflitos indivíduos de nossa espécie ainda sem um idioma, ainda sem uma linguagem estruturada em significados por símbolos, gestos, letras ou sons, para que uma mente se comunicasse com outra, qualquer ideia através da luz, pois sob pedra, papel, ar, gestos, vozes ou batuques, tudo depende de forças eletromagnéticas, ou seja, de luz. Eram seres de luz e ainda não sabiam.
Mas nós não. Já somos imaginativos Teslas com algumas iluminadas imagens mentais. E já sabemos um pouco que algo que mais temos no cérebro que se comunica por eletromagnetismo também, sem precisar de símbolos de luz invisível para pensar nisso. É a mente. Daí o desenvolvimento da pineal, principalmente advinda do nós mais recente ancestral, o mais sabido dos sabidos animais, o Homo sapiens sapiens. O que sabe que não sabe, mas sempre inconsciente contradição. É da nossa atual condição. A luz invisível já existia antes do verbo existir, de todos os idiomas da Terra, como já dito. Antes de tudo só havia luz invisível. Até porque ainda não havia qualquer ser para ver, para dizer se algo existe ou não, ou se é visível ou não. Pense, brasileiros, essa é uma questão de compreensão do ser antes do ser. Tenha mais imaginação, brasileiro. Tente ver essa questão como uma busca lógica para tentar ver o que desenvolve a questão de querer ver algo antes de poder falar, se comunicar, mesmo que só com a imaginação ou só com a programação de uma IA. Também vem dessa busca a percepção da forma que a natureza faz surgir o que podemos chamar de idiomas. Daqui em diante não se confunda, pois existe uma questão ainda mais ampla e ainda mais profunda. Vamos ver? A percepção de uma sensação ou intuição pode ser uma comunicação mental própria do indivíduo para com ele mesmo. Talvez possa existir, sim, algum modelo de linguagem próprio dele mesmo para com ele mesmo, antes mesmo ainda de qualquer símbolo para o indivíduo se expressar, falar ou até mesmo escrever o tema existir, para outro ser ler, ouvir ou receber. Oxe, como é que é? É isso mesmo. Quem nunca sentiu alguma coisa que não soube explicar? Em palavras. Quem nunca percebeu alguma ideia que nem tinha ainda palavras e nem símbolos e nem imagens para contar a alguém sobre essa percepção? Quem nunca? Isso é fascinante quando pensamos em o que é a comunicação sobre algo nunca visto, ou visto apenas pela imaginação, sem símbolos ainda, apenas uma sensação. Que o diga o poeta Augusto dos Anjos, da epígrafe. Daí que nós Teslas podemos imaginar agora que existe um idioma eletromagnético da imaginação. Antes de qualquer símbolo. Só não podemos ainda ver por meios tecnológicos, porque a tecnologia ainda precisa de mais poder. Um poder que só virá de nossa melhor capacidade intelectual e principalmente de nosso melhor desenvolvimento moral. Este muito mais importante ainda que aquele. Mas a sensação do conceito fundamental de um idioma mais unificador é também consequência dessa moral superior. E tudo começou lá no início, ainda grotesco, sem forma nenhuma de externar sua imaginação por qualquer idioma. Embora já tinha ele, esse ser grotesco, um idioma próprio. Um idioma que ele era apenas ainda interior, a da consciência em sua própria percepção. Imagine mais, caro leitor contente. Perceba, se esse é um idioma também, pois comunica algo como sensações e percepções, primeiramente a nós mesmos, antes de qualquer símbolo para subir a cortina e tornar possível a expressão, então podemos supor que nossos ancestrais, das primeiras pineais, já tinham esse idioma invisível da iluminação mental, antes de ser inventado qualquer outro idioma, sob a luz das coisas de fora da mente. Um idioma inferior que antes de surgir um idioma gestual, escrito ou oral, para contar sensações e percepções a outro visível animal. Veja, leitor mental, seria esse o primeiro idioma? O idioma por trás até mesmo da pineal? Seria o primeiro idioma mais central do que tudo que imaginamos ser do ser animal mental? Então pense mais agora. Então pronto, daqui já é possível imaginar que se tem um primeiro idioma, deve de haver um segundo. Mas então qual seria esse segundo idioma? Pensando mais fundo ainda, já lá no fundo mesmo, central e amplo da questão, é bem possível que o próximo passo do ser doido para ser expressado é criar meios para passar o que está sentindo e percebendo para fora da sua paca cachola.
Daí a gana para criar símbolos gesticulados, desenhados, escritos ou resmungados que os cabeludos das cavernas devem ter tido e tiveram. Muitos símbolos foram simbolizados para expressar o seu primeiro idioma, interior da consciência, a que dizia, que falava. Na verdade, gritava em sua alma o que estava sentindo ou percebendo de fundo, do profundo espiritual, que poderia ser útil para a amplidão social. Até arrepiei agora. Criaram então o que aqui vamos apelidar de segundo idioma. Sim, imagine mais, leitor iluminado, contente. O segundo idioma vem da força de vontade de nos comunicar por símbolos. Exatamente. É o idioma que a terrestre simbolosfera usa para comunicar uma signosfera que pode nem ser da Terra, doido. Que doido. Pois vem da consciência espiritual profunda do primeiro idioma. Então tá. O que então aconteceu de lá para cá? Exatamente, é o que é mais óbvio, Iá. Foi criada uma gigantesca coleção de símbolos que separaram culturas, nações, povos, máquinas, pensamentos, filosofias, ciências e religiões. Foi criada a diversidão da terra, da palavra, de uma cada vez nova palavra, uma simbolosfera terrestre. Um dia contaremos isso ao extraterrestre. Contaremos que por toda a terra se espalhou o segundo idioma só porque o primeiro já existia, um ainda interior, pequena e cativa signosfera da alma humana de luz invisível central e espiritual, com gana para expressar sua vontade espiritual. Esse segundo idioma é o fruto da vontade de falar, gritar e passar uma ideia sobre o ainda invisível mental de um profundo primeiro ser para o outro primeiro, de sua amplidão social, a do segundo ser, o ser simbólico, que pensa que vê, mas só vê se for receptivo, se querer ver. De uma simbolosfera social veio então uma signosfera bem maior, um conjunto de significados e ideias que com a tecnologia da luz invisível de hoje se espalha como vento até esse exato momento, espalhando o segundo idioma. Arrepie-se agora, terceiro elemento. Pense. Até hoje continuamos cada vez mais querendo ver o ainda invisível através da imaginação, da memória e da intuição. Isso quer dizer que continuamos querendo criar símbolos para o primeiro idioma ser traduzido para o segundo, para falar do que sentimos ou percebemos sobre o que vem novo, de dentro. E sobre o antigo também que está em volta, mas não percebido apenas com a percepção dos olhos materiais. Ora percebemos um pouco por algo vindo dos olhos que a terra há de comer, ora percebemos com a sensibilidade pineal que já está acesa igual uma tocha desde o escuro de uma caverna ancestral. Como que criando e recriando um tipo de linguagem própria para os estados iluminados, em que um pensamento ideal evolui e se percebe cada vez mais sobre um si mesmo ideal, mergulhado em uma quase invisível ambiente eletromagnético real. Platão tentou traduzir seu primeiro idioma para um segundo idioma, sobre uma particular percepção, e criou o mito da caverna, o famoso mito da caverna. Só que em seu tempo, ainda sem muitos meios linguísticos combinados como símbolos ou sons mais sofisticados para explicar ou apenas falar de uma ideia transcendente diretamente dele, da sua profunda mente, para outra consciência da amplidão social, Platão sofreu. Assim então, para sair dessa caverna de aflição do seu primeiro idioma, Platão usou a metáfora como uma ferramenta da simbólica escapatória semântica, já pronta em sua profunda percepção e também na percepção da social amplidão. Senão não haveria compreensão. Assim também podemos usar hoje, até hoje, metáfora para explicar a contradição da luz invisível, pois os símbolos já são poucos para tanto, como já dito. Também não percebemos de pronto o processo de evolução simbólica diretamente porque é muito lento. É um constante estado de material aflição, mudança e movimento. É um constante tentar falar daquilo que não se tem símbolos ainda no imaterial pensamento para um material pensamento social. Se tem algo que deve ser triste é não poder traduzir de pronto o primeiro idioma para o segundo. Cruz credo. Mas vamos especular ainda mais essa ideia de sei lá, podemos chamar de idiomas primordiais, esfericidade idiomática, sei lá. Invente você, leitor Tesla. Só não diga tudo isso a um surdo e cego. Ele pode surtar quando compreender, mas vai ainda compreender muito melhor que nós, viventes, videntes, ouvidores e faladores naturais.
Talvez um ET entenda tudo isso melhor ainda que nós mesmos. Todos os humanos terrestres siderais, esses dos mais de 7.000 idiomas, mas que ainda não se entendem como deveria. Certamente que não é por falta de idiomas que vem qualquer entendimento humano universal, de idiomas simbólicos, no caso, mais idiomas para o grande segundo idioma. Vamos ver mais fundo essa questão. Esse segundo idioma, traz consigo a objetividade bem ou mal comunicável e possível de se passar ideias simples através dos símbolos materiais complexos, visíveis, gestuados, escritos ou falados, até hoje no planeta Terra. Porém, essa objetividade tem ainda como ser passada até para um ET, por exemplo, um extraterrestre. É difícil passar alguma ideia objetiva sobre que há, por exemplo, a consciência humana que se vê mergulhada em uma única simbolosfera objetiva do universo, tentando criar uma única signosfera terrestre subjetiva. A mente humana, para conhecer uma possível comunicação cósmica, tem primeiro que reconhecer e provar sua necessidade. Mesmo que o ser contente já tenha o primeiro idioma para dizer algo de si mesmo para si mesmo, ainda há muito a se evoluir cosmicamente em comunicação pelo segundo idioma. Imagine então evoluir para um segundo idioma cósmico. Que sufoco tem aquele que só tem o primeiro idioma. Pensa, leitor Tesla, pensa. O mesmo sufoco tem o segundo idioma visível da Terra com relação a um possível idioma cósmico invisível. Contemple. Tente um dia apenas passar esse dia sem sinalizar, dizer ou escrever qualquer palavra, sequer. Ainda que vendo, ouvindo ou lendo, certamente será muito aflitivo para a consciência não poder dizer o que sente ou o que percebe. Só pense. Comunicação é poder. A poderosa ciência humana pode conhecer todo o universo. Mas sem poder falar desse conhecimento para outro ser universal, será certamente uma sensação de impotência colossal. Um isolamento universal. Então agora veja como a luz, e então viaje sem sair do seu lugar em momento e lugar, para descrever com objetividade a luz divina no atual segundo idioma sobre uma consciência para uma outra consciência, será preciso imaginar e criar um pouco mais sobre novos aspectos lógicos, e principalmente uma lógica relacionada diretamente à lógica trinária da luz invisível. É a lógica de que, para se enxergar uma relação dual existente e falar sobre ela, é preciso uma terceira condição de existência. Sendo a comunicação a maior de todas as ciências, a necessidade agora é ter que imaginar uma terceira condição de comunicação, então. Quem sabe será preciso agora prever primeiro um possível terceiro idioma. Um idioma numa dimensão fora ou ulterior à da binária ou da plana dimensão formada apenas com a objetividade material dos corpos e a subjetividade material das mentes no mesmo tempo e no mesmo espaço. Quem sabe criar um idioma pelo menos tridimensional que realmente passe a dizer algo mais real sobre a luz invisível, essa de interação física no mínimo quadridimensional, 3 dimensões espaciais e uma temporal. Que loucura, Tesla. Solte sua imaginação e continue. Todos temos pineal. Ser sideral, central. De sorte que hoje, através do pensamento abstrato e filosófico, a humanidade criou e cria até agora mais linguagens, mais símbolos, com mais conexões, sentidos, interações lógicas concretas, abstratas. Fenômeno este que hoje se sintetiza não só numa linguagem literária corriqueira, tal qual um sofisticado segundo idioma na evolução da poesia ou da prosa, por exemplo, mas também no que chamamos de lógica matemática. Essa que se manifesta desde na música até na tentativa de descrição das relações nas energias cósmicas, que a ciência física se esmera para passar alguma ideia sobre a realidade objetiva. A linguagem matemática pode ser uma espécie também de segundo idioma, tendendo para um terceiro, que faz a humanidade dar saltos extraordinários em tecnologia e inovação por uma cada vez maior interação física entre o universo humano e o universo divino, em seus vários aspectos objetivos e subjetivos, e mais outros aspectos ainda invisíveis, simultaneamente. Percebeu, leitor? Por essa matemática tendendo a um terceiro idioma, então surgiram as tecnologias que usam a luz de hoje. E nosso meio de comunicação principal passou a ser pelas telas de dispositivos computacionais e óticos, a luz visível. E pelas ondas eletromagnéticas do rádio, a luz invisível.
Hoje, nossa tecnologia tem substituído até mesmo o papel humano, menos criativo em vários setores da comunidade informacional e cibernética através da inteligência artificial, a IA. Aparato tecnológico que vem do uso superorganizado do eletromagnetismo e não foi criado ao acaso. Ela, a IA, também tem um propósito. Ela é a terceira dimensão da comunicação, pois traz justo a noção de quem somos nós e do que somos capazes. E toda essa rápida mutação de comportamentos tem sido patrocinada fundamentalmente por uma lógica matemática binária ainda, que desenvolvemos e aplicamos em meio à luz, como se fosse uma precursora de uma binária e ainda precária linguagem social, caminhando para uma linguagem de pura luz multidimensional. Talvez seja mesmo essa matemática já de muita conexão lógica com a luz, portanto, uma evolução linguística que pode mesmo fazer a humanidade transcender para um possível terceiro idioma, que esteja acima da binária dimensão da objetividade, da subjetividade, acima até mesmo da dimensão plana e cartesiana do abstrato concreto. Tal qual seria um idioma cósmico, uma forma de comunicação capaz de descrever com verdade o tempo e o espaço realista da consciência humana sob uma perspectiva mais esférica, universal, ou no mínimo quadridimensional, pois seria um idioma acima das ainda planas concepções humanas, cartesianas, binárias, limitadas para falar da luz, pois essa é no mínimo de 4 dimensões. Talvez exista mesmo uma forma de matemática cósmica não simbólica de comunicação entre seres conscientes também na diversidão espaço-temporal ou quadridimensional. Perceba o potencial disso, meu caro leitor Tesla. É assim sendo, nada melhor que falar agora um pouco sobre o símbolo visível que a poderosa experiência da ciência usa para melhor ver outro aspecto ainda invisível dessa questão da luz invisível. A esférica luz invisível. O trocadilho não foi proposital. É consequência natural já do pouco desenvolvimento aqui da linguagem, da leitura dessa contraditória ideia de luz invisível e suas peculiaridades sutis e não binárias. Aqui estamos já mergulhados nessa leitura. Contemple agora que não estamos mais exatamente ilhados por conceitos passados. Já reconhecemos aquilo que queremos conhecer. Já vimos aquém e além do visível do foco central. Como que observando do centro agora, do centro de uma infinita esfera simbólica, e agora vendo muito mais do essencial e do que pode ser o superficial. Então continuemos, pois é só o começo de uma ideia. A do primeiro idioma, a do segundo e a de um possível terceiro idioma, que transcende a própria comunicação a outro nível de percepção cósmica, universal. Talvez uma mais próxima da verdadeira comunhão. Então bora. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Esse é o final do subtítulo O Idioma, da parte 1, o essencial, da primeira edição.